Como eu falei, nós vamos estar tratando hoje de um tema que ele é muito importante, como lidar com problemas financeiros. Jesus, um dos temas que ele mais abordou foi sobre finanças. E nós, ao longo do meu ministério, eu posso perceber claramente muitas pessoas que procuram com dificuldades na área financeira e muitas vezes simplesmente por não ter entendimento do que a palavra de Deus diz e muitas vezes ir pelos caminhos que muitas vezes são oferecidos aí pelo mundo e que nos levam a cair em ciladas, que são ciladas demoníacas para nos destruir, porque quantas vezes pessoas estão entrando em depressão em função de problemas financeiros, quantos problemas nos lares, desajustes nos lares, quanta ansiedade, quanta irritabilidade dentro dos lares, em função de nós mesmos, pessoas, né? E aí começam os atritos, quantos desajustes sexuais em função de problemas financeiros, quanta coisa que traz o nosso desajuste financeiro. E é claro que o diabo ele quer destruir, pois a palavra de Deus nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vem para destruir realmente os nossos lares, destruir a nossa vida, destruir as nossas finanças, e nós não nos atentamos para isso, e esquecemos daquilo que Jesus Cristo abordou, e muitas vezes o próprio apóstolo Paulo, nós vamos para o Antigo Testamento, quantas vezes nós vemos ali em Provérbios, em todo o Antigo Testamento, as pessoas lidando mal com problemas financeiros, homens de Deus, mulheres de Deus, e nós precisamos nos atentar para isso, para a gente estar podendo lidar melhor, né? E nós vemos que o problema financeiro, ele não é um problema assim, porque o país está vivendo uma crise muito grande financeira. Não é só por isso. É claro que se você tiver um país mais ajustado nas suas finanças, que há mais justiça social, onde o governo realmente vai estar empreendendo nas pessoas, investindo na educação, e esses problemas vão estar sendo menores, porque inclusive é importantíssimo que na escola comece a ter essa matéria chamada educação financeira, porque nós precisamos ter educação financeira. Nós muitas vezes não nos atentamos para esse tema tão marcante na nossa vida e que nós precisamos ter entendimento. Mas não é só isso, porque grandes bancos falem, grandes empresas falem, pessoas que têm muito dinheiro passam por situações por dificuldade financeira. Então não é um problema só porque há uma pobreza, há um desemprego, não é só isso. O problema não é uma coisa tão simples, né? É um problema muito mais amplo e que a palavra de Deus nos ensina de forma muito clara. Eu queria colocar uma lista aqui, assim, essa lista poderia ser enorme, né? Mas algumas coisas que atrapalham, faz com que a gente tenha problemas financeiros. A gente não controla os gastos, não faz um orçamento, né? Quantos de nós faz orçamento? Quantas empresas, às vezes, que não fazem orçamento do que tem a entrada e a saída. Na nossa casa nós fazemos orçamentos, nós controlamos a nossa vida financeira. Quantas compras por impulso? Toda vez que você comprar, pode estar barato, mas você comprar alguma coisa que você não precisa daquilo, você está comprando por impulso. Está muito barato, eu vou comprar. Impulso. E depois isso aí vai trazer descontrole, né? Você faz prestações
e não faz conta dos juros que você está pagando. Você faz, não, isso cabe no meu bolso. Está certo que às vezes você precisa daquilo e você vai fazer uma prestação, mesmo que às vezes os juros estejam um pouco mais altos, você precisa muito, mas tem pessoas que vão fazendo, aí faz mais uma prestação, porque o marketing hoje das grandes lojas é exatamente isso. A pessoa entra na loja para pagar a prestação, o carnezinho, e já vê outra coisa para comprar. E a loja não está mais preocupada em vender hoje. Ela está preocupada em quê? Cobrar juros. Todas essas grandes redes aí viraram bancos, financeiras, e as taxas altíssimas de juros, e nós caímos nessa cilada de pagar, né? Pessoas que acham que a solução para as finanças é só ganhar mais e não gastar menos. Nós precisamos pedir a Deus para a gente nos dar sabedoria, criatividade, para abrir portas, para a gente ganhar mais, mas a habilidade de gastar menos, ela é fundamental, e para isso precisa ter orçamento, precisa fazer lista de que a gente gasta, né, que é importantíssimo, né? Às vezes a gente é picado pelo vírus, né, pelo chamado consumismo. Nós entramos nessa ciranda que se chama consumismo, porque o outro tem, eu tenho que ter também. Então nós temos que tomar muito cuidado, e nós vamos falar alguns detalhes maiores sobre isso, e nós precisamos estar alertas sobre isso. Outro fator também que é importante é eu não ser fiel nos dízimos e ofertas. Então, se eu não sou fiel nos dízimos e ofertas, isso com certeza vai trazer maldição para a minha vida. É porque a Bíblia diz. Então, a Bíblia fala sobre tudo isso aqui que nós estamos falando. Tudo, né? Para a gente tomar cuidado, né, com isso aí. Agora, a Bíblia fala que nunca falou que é pecado você ser rico. Não existe isso aí. A Bíblia, ela condena os ricos opressores, isso aí ela condena, as pessoas que oprimem, se tornam ricos e oprimem as outras pessoas, isso a Bíblia condena. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a Bíblia condena, isso aí condena. Se você ama o dinheiro, você já está numa situação difícil, porque você vai oprimir as pessoas, você vai ser avarento, né? Você vai ser uma pessoa que não usa do dinheiro para fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Então, é um grande problema o amor ao dinheiro. Nós vemos na Bíblia homens muito prósperos, chamados homens de Deus. Abraão foi rico? Muito rico. Abra lá Gênesis capítulo 13, capítulo 32, nós vemos Jacó, que era rico. Nós vemos Jó, que era rico. Davi era rico. Salomão, riquíssimo. Então nós vemos muitos homens de Deus, né, que foram muito ricos no Antigo Testamento, e também vemos no Novo Testamento algumas pessoas ricas que ajudavam os cristãos, puderam ajudar os cristãos porque eles tinham uma provisão financeira muito boa. Agora, a tentação é a gente cair na tentação de querer ser rico a qualquer custo e às pressas. Esse que é o problema. Se Deus vai dando, louve a Deus e entenda que Deus está te dando para que você possa usar para a honra e glória do nome dEle. Agora, todos que se apressam a ficar rico, amar o dinheiro sobre todas as coisas, eles vão certamente cair em tentação.
Então, nós precisamos ver algumas coisas em relação à perspectiva que Deus quer para a gente. Primeira coisa que a gente tem que pensar, são coisas básicas, né? Nós temos que ter, é o que nós estamos estudando agora de manhã. É claro que eu não vou conseguir falar de todo o tema de lidar com problemas financeiros, apenas numa aula de 1 hora, mas nós precisamos ter a perspectiva bíblica correta sobre o dinheiro, para lidar bem com problemas financeiros. Se eu não tiver a perspectiva bíblica correta, eu vou errar muitas vezes. E a perspectiva bíblica correta começa, claro, em ser fiel a Deus nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Eu preciso ter esse entendimento. Se eu não tivesse entendimento, que a palavra de Deus nos ensina, nós vemos Abraão dando dízimo, Jacó dando dízimo, Davi dando das suas riquezas, sendo fiel, e toda a palavra de Deus no Novo Testamento, pessoas muito liberais, e falando sobre o dízimo, Jesus falando sobre o dízimo. Então, a perspectiva correta. Se eu não tenho essa perspectiva correta em relação aos dízimos e ofertas, já começo errado. Então, meu Deus, minhas finanças, porque nada dá certo, porque Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Então, ele promete abrir as janelas dos céus sobre aqueles que são fiéis. E quando o povo de Deus deixava de trazer seus dízimos, as suas ofertas, Deus não mandava chuva, não mandava as provisões, eles eram atacados pelos seus inimigos. Por quê? Porque Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. É perspectiva correta. Não é a igreja que inventou isso. É a palavra de Deus, que está tudo descrito aqui, e nós temos que ter essa perspectiva correta. Nós precisamos levar a nossa vida nos princípios divinos da vida financeira, né? Uma coisa que é importante, básica: use o bom senso ao gastar e aplicar seu dinheiro. Nós temos que ter bom senso ao gastar o dinheiro. Eu preciso comprar isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser mão de vaca avarento, porque tem gente que fala, não, que eu tenho que juntar. Deus nos deu para usufruir do dinheiro mesmo. Então é para a gente usufruir, para comer bem, para vestir bem, para ter uma casa decente, para aquilo que Deus te der, você comprar. Mas você tem que entender que a gente tem que gastar com bom senso. O que é ter bom senso? Eu tenho condições de comprar um Gol, eu quero comprar uma Mercedes, isso é bom senso? Eu tenho condições de comprar um Gol, eu vou comprar um Gol. Então eu tenho que ter equilíbrio nas minhas finanças. Eu não tenho condições de comprar um carro, vou ser infeliz por causa disso? Estou comendo, estou vestindo, estou morando, feliz. O dia que Deus me der essa condição, eu vou comprar. Então, a Bíblia nos mostra claramente, e eu acho muito interessante que Jesus Cristo, ele sempre nos chamou ao equilíbrio, a sermos pessoas equilibradas em todas as áreas da nossa vida. E ser equilibrado é ter bom senso. O que eu faço? O que eu vou fazer? Não adianta eu querer, né, comprar uma coisa que vai além das minhas possibilidades, porque vai trazer transtorno para mim. Uma coisa que é terrível: cartão de crédito e cheque especial. O dinheiro é seu, do cartão de crédito e do cheque especial. Tem pessoas que acham que é dele. Aquilo ali tem que ser usado no momento que você precisa muito, né? Ou se você for muito controlado, cartão de crédito, por exemplo. Se você tem uma pessoa controlada, consegue comprar dentro de um limite que você no outro mês vai pagar facilmente, tudo bem, você pode usar. Se você é desequilibrado e todos os meses você está passando aperto, quebra seu cartão de crédito. Você vai ser mais feliz.
Com certeza, um mês você vai passar muito aperto, mas depois, com certeza, você vai ter mais harmonia, equilíbrio. Então, se você não tem esse equilíbrio, não use. Cheque especial, não é um dinheiro nosso. Se você usa no momento que você precisou muito, não teve solução, tudo bem, mas não deveríamos usar jamais cheque especial, porque as taxas são altíssimas e você vai pagar um valor muito alto. Juros, tudo que você puder comprar à vista, juntar o dinheiro para comprar à vista, dá tempo? Dá. Por exemplo, eu preciso trocar a minha geladeira, mas a minha está boa ainda. Está boa, dá para usar. Eu preciso, mas já está ficando velho, eu estou vendo que está dando problema, já está dando mais manutenção, eu tenho que trocar a minha geladeira. Ótimo. Se há possibilidade de eu juntar o dinheiro que eu ia pagar a juros, é muito melhor. Você não vai pagar os juros daquilo ali. Então, eu preciso raciocinar, bom senso, na hora de lidar com o dinheiro, Então, caso contrário, nós vamos começar a ter desconforto familiar na nossa família, nós vamos ter desconforto com a gente mesmo, vamos andar irritados, porque coisa terrível é dívida, é gente cobrando, pensar que no próximo mês a luz pode ser cortada, a água pode ser cortada porque eu estou devendo, que o meu nome está lá nos Serasa, enfim, está em algum local. Isso aí vai trazendo uma irritabilidade, além de um desconforto espiritual, porque você sabe que você está errado, se o seu nome estiver sujo, cristão com nome sujo, cristão que está devendo, cristão que não paga suas contas. Então nós precisamos ter equilíbrio, e a palavra de Deus, ela nos ensina. Queria que você estivesse abrindo aí, em Lucas, capítulo 14, versículo 28 em diante, eu vou ler. 28 ao 30, diz o seguinte: Jesus dizendo, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que as virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou seja, eu não me planejei para fazer alguma coisa. São palavras de Jesus nos ensinando a fazer o quê? Planejamento, fazer orçamento. Eu tenho que fazer orçamento. Dá para eu começar essa torre e acabar? Não dá? Vou juntar mais dinheiro, vou esperar mais um pouco. Dá para eu comprar geladeira? Não dá? Vou juntar mais dinheiro, mais um tempo, e vou comprar. Dá para eu comprar uma casa? Não dá, as prestações vão ficar acima do que eu ganho, ou vou ficar muito apertado, eu não fiz as contas. Depois eu vou tomar prejuízo. Quantas pessoas que depois tomam prejuízo, pagam, não sei, 1 ano de prestação, depois tem que devolver a casa. Quer dizer, o dinheiro foi todo embora e ele devolveu a casa ou o carro, ou seja o que for. Por quê? Porque ele não fez o planejamento, aquilo que Jesus Cristo está dizendo aqui, Então nós precisamos de todas as formas fazer o nosso planejamento, Nós não podemos endividar de forma nenhuma. Se tem uma coisa que atrapalha a vida do cristão, chama dívidas. A dívida faz a gente fazer coisa errada, Quantas pessoas que se endividam estavam vivendo a vida
honesta, tranquilo, depois ele vai pedir um dinheiro emprestado para um amigo ou para uma pessoa, aí se enrola, ou vai lá no banco e pega mais um dinheiro e se enrola, vai na financeira, pega um dinheiro. Quando ele vê, a vida dele está toda destruída, o nome dele, e não é o nome dele só, porque nós carregamos o nome de Cristo. O nome de Cristo. Então, quando eu me enrolo todo, o que vai acontecer? O nome de Jesus Cristo vai estar enrolado junto com você. Está vendo lá? É o crente. Está vendo? Diz que é crente. Olha o nome dele como é que está sujo. Olha como ele está me devendo e não paga. Tem gente que vem aqui na igreja, às vezes falar, acho que eu sou cobrador. Chega e fala, o fulano, membro da sua igreja, não sei o quê, está me devendo. Fala, olha, deixa eu falar um negócio. Vou orar por ele, vou aconselhá-lo, etc. Mas eu não sou cobrador. Cobrador é outro. Você, né? Eu posso orar, posso aconselhar e etc. Tal, mas, infelizmente, cobrador eu não sou. Então, eu não vou falar com a pessoa para ir pagar, para te pagar. Então, você emprestou porque quis. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a dívida escraviza. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado aí, a dívida escraviza. A dívida, ela escraviza. Abra aí 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 4, versículo 1 a 7. Olha o que diz aqui: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Houve um milagre? Houve um milagre. Eliseu falou com aquela mulher para ela trazer vasilhas, e derramando azeite, e Deus foi multiplicando, e ela pagou aquela dívida. Às vezes a gente precisa de milagre na vida da gente. Precisa sim de milagre. Mas nós não podemos contar que Deus vai fazer o milagre sempre. Aqui aconteceu. Quer dizer, um dos filhos dos profetas era um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas ele fez uma dívida. Ele teve bom senso? Não. Deixou a mulher, morreu, deixou a mulher dele em situação difícil. Os 2 filhos foram levados como escravos, iam ser levados como escravos. Então a dívida, ela escraviza. Eu passo a ser um escravo de quem eu estou devendo. Porque eu vou pagando juros, e é impagável como escravo. Ele nunca vai conseguir a sua liberdade, porque a situação, só se acontecer um milagre. Mas vira um rolo compressor a vida da gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar que a dívida ela venha nos tornar escravo. E pior ainda, ela não nos torna só escravos das pessoas, ela torna-nos escravos da preocupação. Porque quem está devendo fica preocupado? Se for honesto, fica, a não ser que é desonesto, né? Se for desonesto, aí não fica não. Aí porque ele vai acostumando a dever, vai acostumando. A gente tem que tomar como cristão, a não acostumar com isso, porque se eu estou devendo, eu estou sendo escravo ali daquela pessoa, não tem dúvida disso. E a dívida ela também vai causar o quê? Tensão no lar. Porque quando aqui, olha que tensão que virou aqui nessa casa. Atenção, a mulher, o marido morreu, deixou uma dívida. Então, todos nós temos que tomar cuidado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu faço uma dívida contando só
com o salário, com o emprego que eu tinha, e eu posso perder o emprego. Né? Pode acontecer de eu ter uma enfermidade, ficar sem trabalhar um tempo. Então, tudo isso a gente tem que ter bom senso e pensar. Não é ser pessimista, de forma nenhuma. Mas eu tenho que raciocinar. E se acontecer isso aí? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E eu estou falando de coisas comuns entre nós aqui. Porque isso acontece, gente. E às vezes a gente precisa estar ouvindo, recapitulando, refazendo as contas, pensando na vida lá para frente, tentando sair dessa dívida que nos escraviza, que traz tensão no lar, traz angústia, insegurança, medo do futuro, irritabilidade, marido brigando com mulher, pai brigando com filho, porque está faltando as coisas e ele está irritado. Então nós trazemos toda uma tensão para dentro da nossa casa, que às vezes não precisava existir. Porque a gente percebe claramente que tem pessoas que às vezes ganham menos que o outro, tem menos tensão, porque ele é organizado, ele só gasta o que ele pode, ele faz seu orçamento, ele paga primeiro o que é essencial, para depois pensar no supérfluo. Depois pensar no supérfluo. Então nós temos que começar a mentalizar todas essas coisas, para a gente viver uma vida melhor, sem ser escravo das dívidas, sem viver tenso, sem viver preocupado, sem ficar, né, nessa situação tão difícil. Então a gente precisa muito cuidar da nossa estabilidade financeira. Nós precisamos, como cristãos. É o que a Bíblia nos ensina aqui. E o que nós lemos lá em Lucas, que Jesus Cristo falou: olha, se você vai construir uma torre, primeiro faz as contas. Dá para eu fazer isso? Dá para eu construir essa torre? Dá para eu construir essa casa? Dá para eu comprar esse móvel? Dá para eu comprar esse lote ou essa casa? Dá? Não dá? Vai ficar apertado? Vou correr risco? Espera, ora mais, trabalha um pouquinho mais, dentro dos limites, é claro, né? Então nós vemos que nós temos, para a gente ter uma vida equilibrada, a gente tem que ter uma estabilidade financeira. Abra aí em Provérbios, capítulo 14, por favor. Um conselho de Salomão. A gente precisa, para ter um equilíbrio na nossa finança, nós temos que pensar sobre algumas coisas, né? Provérbios 14, versículo 23, diz o seguinte: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém leva a penúria. O que Salomão está dizendo aqui? Todo trabalho tem proveito, todo trabalho é importante. Tem pessoas que ficam assim: ah não, eu não pego esse emprego aí porque eu tenho uma capacitação maior, então vou esperar um emprego, um empregão, aquele que Deus tem para mim, e a casa dele está lá, passando necessidade, dificuldade, e ele quer um empregão, aquele emprego que ele só sonha com aquilo. Meras palavras, fica só na palavra. O que Salomão está dizendo aqui, eu falo, gente, vai trabalhar. Se não apareceu o empregão ainda, pega um emprego qualquer. O importante é botar o dinheiro no bolso. O importante é a gente estar trabalhando. Primeiro, enquanto você está trabalhando, você não está pensando bobagem. Segundo, enquanto você está trabalhando, você não está gastando. Você não tem tempo nem para gastar, né? Não está dentro de casa nervoso, comendo sem parar. E depois vem ainda as consequências de comer muito. Então,
Nós precisamos entender que o trabalho é uma grande bênção, foi idealizado por Deus, Deus que inventou o trabalho. Tem gente que fala assim: o dia que eu descobrir quem inventou o trabalho, eu vou matar. Você vai matar Deus, porque Deus que inventou o trabalho. Lá no Éden, ele botou o homem para trabalhar. O homem não ficava lá à toa, não. Ele cuidava do Éden. Foi Deus que inventou o trabalho. E Deus abençoou o trabalho. E nós temos que estar felizes pelo trabalho que Deus nos deu. Eu posso até sonhar com um trabalho melhor, posso procurar, posso distribuir meu currículo, eu posso prospectar, mas enquanto isso, eu não posso viver de sonho, de meras palavras, como aqui o sábio Salomão deixa de dizer. Eu preciso, porque aqui as meras palavras levam a penúria. Leva a penúria. Então eu preciso estar entendendo isso. No capítulo 6 aqui, de Provérbios também, ele diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Vai ter com a formiga. Elas preparam o alimento para o inverno. Elas trabalham, elas economizam, elas ajuntam ali, mas estão ali trabalhando. Então nós precisamos entender que não é desculpa: eu perdi meu emprego, agora eu não vou fazer mais nada. Enquanto não aparecer aquele emprego, eu sou servo de Deus. Tem gente que fala assim: eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. Enquanto isso está lá passando necessidade, dificuldade. Não, eu vou procurar alguma coisa para fazer, para trabalhar. A gente precisa estar fazendo isso. Quantas pessoas que perderam o emprego e foram fazer alguma coisa na vida, coisas simples, né? Conheço mesmo um moço que ele perdeu o emprego dele, aí começou a lavar carro. Lavar carro. Ele descobriu que lavando carro ele ganhava mais do que quando ele era assalariado. Lavando carro. Indo de porta em porta. Depois o que ele fez? Ele montou um lava-jato. Começou indo de porta em porta, mas sem vergonha, sem preguiça. Não ficou nas meras palavras, mas ele foi ao trabalho. Não tem vergonha nenhum trabalhar. Todo trabalho é bênção. É bênção. Deus deu oportunidade, vai naquilo ali. Depois vai crescendo, vai pedindo a bênção de Deus, vai orando e peça a bênção de Deus, peça orientação, e Ele vai, com certeza, estar nos abençoando, né? É claro que a gente tem que entender o seguinte: é importante o trabalho da gente, mas a gente tem que também entender que nós somos supridos pelo Senhor. Quando nós somos fiéis aos dízimos e ofertas, quando nós estamos trabalhando, Deus vai fazer alguma coisa pela nossa vida. Abra aí, Filipenses 4,19. A gente tem que entender que Deus também está conosco, né? 4,19. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. O problema, sabe o que acontece? Que às vezes eu estou sendo infiel nos dízimos e ofertas, às vezes eu estou levando uma vida que não agrada a Deus, e aí isso vai trazer insegurança, e eu não tenho essa convicção que está aqui, que o apóstolo Paulo tem. O apóstolo Paulo está dizendo: meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Ele tinha convicção que Deus ia suprir cada uma das necessidades. Ele não está falando aqui, tem gente que acha
que é riqueza. Não, necessidade. Tudo que a gente precisa, Deus é o nosso Pai e Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu tenho certeza aqui que tem gente que luta com muita dificuldade, tem o seu trabalho, mas se é fiel, tem sido fiel a Deus, Deus tem suprido cada uma das suas necessidades. Porque Deus não pode mentir. Deus, Ele é fiel às suas promessas. Então, quando a gente pensa em estabilidade financeira, a gente está estável, a gente tem que entender que a primeira coisa, a gente tem que trabalhar, porque a Bíblia nos ensina sobre o trabalho. Segundo, nós temos que depender de Deus. Ele é que supre as nossas necessidades segundo a sua riqueza. É importantíssimo. Ele é que abre as janelas dos céus. Ele é que repreende o devorador da nossa vida. Ele é que alarga as nossas tendas. A Bíblia mostra o tempo todo isso. O tempo todo. Que nós precisamos ter a dependência de Deus. Tem gente que fala assim, não, eu ganho meu dinheiro, eu me basto. Não. Deus é que me dá saúde para trabalhar. Deus é que me dá inteligência para eu prosperar. Deus me dá criatividade. Todo dom vem do Pai das luzes. Todo dom vem de Deus. Então, essa dependência de Deus, como uma criança depende do seu pai, é importantíssimo na nossa vida. A gente ter esse entendimento. Não é dependência sem fazer aquilo que nós temos que fazer, que é o nosso trabalho. Trabalhe, seja fiel, o resto você deixa com Deus. Ele vai suprir as necessidades. Uma coisa que é importante na nossa vida é aprender a economizar. Não é quem ganha mais que consegue ajuntar dinheiro, é quem gasta menos. Isso é um aprendizado para todo mundo, porque uns vão ganhar muito e vão gastar tudo. Você conversa com pessoas que têm salários muito bons e não conseguem juntar nada. Eles nunca juntam. E são princípios, é um princípio da palavra de Deus. José, no Egito, quando o faraó fala, ele revela os sonhos de faraó. 7 espigas magras, 7 espigas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Ele falou, 7 anos de fome, 7 anos de abastança primeiro, depois 7 anos de fome. Então, o que você tem que fazer, rei? Você tem que pegar 20% do tempo de abastança e guarda, porque virão os tempos de vaca magra. Daí o termo vaca magra, né? Espiga magra aí. Então, nós temos que aprender a economizar. Quem aprende a economizar, não estou falando de avareza, porque o avarento, a Bíblia condena o avarento. Gente que só economiza, a casa dele está caindo aos pedaços, ele economizando, ele só faz juntar dinheiro, ele tem condições de ter uma vida melhor, tem condições de ajudar as pessoas e não faz isso. Isso é avareza, a Bíblia condena. Avareza é igual a idolatria. As pessoas avarentas, elas são idólatras do dinheiro. O Deus dela é o dinheiro, não pode gastar com nada, sendo que Deus deu o dinheiro para a gente usufruir dele. Se eu não estou usufruindo do meu dinheiro, eu como mal, eu visto mal, eu tenho que usufruir do meu dinheiro. Agora, é importantíssimo eu aprender a economizar. Eu duvido quem não pode tirar 10 reais do seu salário, se ele for fiel a Deus, tudo, 10 reais do seu salário e botar na poupança. No final do ano, sem contar nenhum juro, nem nada, que está muito baixo agora, ele vai ter 120 reais.
para ele gastar com o que ele quiser. Eu desafio quem não pode fazer isso, porque eu já passei muitas situações difíceis na minha vida, no início, né, da minha vida, e eu separava um dinheirinho ali para o dia mau. Pensava assim, vou separar. E eu guardava. Minha esposa é prova disso. Não, esse aqui, vamos separar, é claro. Não vamos passar necessidade por causa disso. Porque amanhã, depois, pode aparecer uma enfermidade que eu preciso daquele dinheiro, pode parecer que eu tenho que comprar alguma coisa, porque minha geladeira queimou, televisão, ou preciso de alguma coisa, e eu tenho alguma coisa que eu juntei ali. Então, a Bíblia, ela nos ensina isso. Vamos abrir lá em Provérbios 21. Provérbios 21. Versículo 20. Diz o seguinte: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o insensato os desperdiça. O que Salomão está querendo dizer? Que o sábio, ele sempre vai ter uma reservazinha, para não passar aperto lá na frente. Agora, o insensato desperdiça. Pessoas que fazem orçamento e compara um mês para o outro. Por exemplo, está lá, as coisas essenciais, dízimo, que é essencial, minha luz, conta de água, supermercado, enfim, você faz ali um comparativo. Você vê que você está pagando muita luz, chama a família inteira e fala: gente, se a gente sair dos cômodos e apagar a luz, nós vamos economizar. Vamos fazer uma prova esse mês? Aí estava gastando R$100, no outro mês passa a gastar 80, 20 sobrou para fazer outras coisas. Então a gente começa a incutir na nossa mente de não desperdiçar, porque amanhã pode fazer falta. Não é porque você tem muito dinheiro que você pode desperdiçar o seu dinheiro. O dinheiro tem um ditado que ele não aceita desaforo. Então a gente tem que tomar cuidado e fazer os orçamentos para a gente não estar desperdiçando. Aprender realmente a economizar, comprar o que é necessário, não ir para o supermercado com fome. Você já viu que quando você vai para o supermercado com fome, você compra muito mais? Coisas desnecessárias, coisas que às vezes são supérfluas. Às vezes você sabe fazer alguma coisa em casa que é mais barato, mas não faz e vai comer fora e gasta muito mais. É proibido comer fora? Não, coma fora. Mas tem pessoas que comem fora 2, 3 vezes por semana e está passando por aperto financeiro. Está certo isso? Não, não está certo. Depois a situação fica difícil, está reclamando. Que o dinheiro não está dando, porque eu não aprendi a economizar com aquilo que não é necessário. Se você tem dinheiro para ir tudo e ainda consegue, todos os dias da semana e ainda consegue juntar, amém. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe. Agora, se está passando aperto, tem que aprender a economizar, tem que planejar, fazer os orçamentos, fazer o planejamento das despesas, gastos, o que eu gasto, o que entra e o que eu gasto. Está encaixado no meu orçamento? Não. Preciso de ajustes. Nós precisamos estar tendo bom senso. Olha o que Jesus volta a dizer, Jesus dizendo: planejamento, se você não tem dinheiro para construir a torre, não vai construir a torre, senão depois todo mundo vai ficar zombando de você. Olha lá, falou que ia construir, falou que estava gastando demais, agora aí está passando esse aperto, está endividado, está nessa situação, está com o nome sujo.
porque não planejou as despesas, né? Uma coisa que é importantíssima na nossa vida: evite as competições, porque quando você está competindo com outra pessoa, isso chama-se inveja. Inveja é de Deus? Não. Ou você está sendo orgulhoso, soberbo, quer ter a mesma coisa que o outro tem, quer fazer a mesma coisa que o outro tem. O outro está fazendo aquilo lá porque ele tem para fazer. Se eu construo, eu tenho um amigo, só que ele tem melhores condições financeiras que eu tenho. Ele constrói uma casa, e a casa tem 300 metros quadrados. Eu só tenho condições de construir uma que tem 100 metros quadrados. Por que eu vou construir uma de 300 metros quadrados? Se eu vou ser feliz, muito mais feliz, na casa de 100, mas sem dívida. Porque o outro tem, aí eu começo a competir. Isso é uma coisa terrível, né? Na vida. Depois fica pedindo a Deus: Deus, manda provisão, manda. Pedir esmaus, como Tiago diz, para gastar-te com os seus deleites. Essa não é a oração que Deus vai ouvir. Não é uma oração que Deus vai ouvir. Deus vai te abençoar, vai te prosperar, vai te arrumar um emprego melhor, vai abrir portas, vai te abrir os seus olhos para você ver alguma coisa nova para fazer. Mas, se existe essa competição, é inveja. Viva conforme você pode viver, faça aquilo que dá para você viver. Se alguém te vier com o encanto da sereia, né, com aquele canto da sereia, não vá atrás de forma nenhuma, né? Tem pessoas que faz uma viagem com um amigo, porque o amigo chamou, não, meu amigo me chamou e tal, mas quanto você vai gastar? Vou gastar tanto. Você tem condições de gastar isso? Não. Tem gente que faz dívida no banco, entra no cheque especial, faz o cartão de, consome o cartão de crédito, porque fez uma viagem, porque o outro chamou. Tenha a humildade de dizer: eu não posso fazer essa viagem agora, vou lá para a casa do meu parente, ou vou fazer uma viagem com um hotel mais simples, um tempo menor, dentro das condições de cada um. A competição só vai destruir. Nós não podemos ser, de forma nenhuma, invejosos, querer viver o que o outro vive, não é? O fulano comprou a roupa na tal lugar, aí eu vou lá comprar também, só que era um absurdo. Eu vou pagar, ele comprou à vista, eu vou pagar em 10 prestações, vou ficar o ano inteiro endividado por causa de uma roupa, porque eu vi o outro comprar. Não está certo. Então nós ficamos em situação difícil em função disso. Uma coisa importante na vida do cristão, que é importantíssimo, a liberalidade, ou seja, eu ter um coração bondoso para ajudar meu próximo, né? Abra aí Provérbios 11, talvez você esteja com a Bíblia aberta, Provérbios 11, versículo 25, a parte A, diz o seguinte: a alma generosa prosperará. Se Deus tem te dado dinheiro, é para que você seja uma pessoa liberal, ajude os outros, ajude instituições, traga o alimento para o próximo, faça cesta para as pessoas que estão passando por dificuldade. A alma generosa, ela prosperará. Deus tem compromisso com aqueles que são generosos, aqueles que pensam no outro, aqueles que estão vendo o irmão passar necessidade e o ajudam, que estende a mão.
Porque Deus é assim com a gente, Ele é generoso, e nós precisamos também ter essa generosidade, né? Abra aí, Mateus 5. Mateus 5, o versículo 42. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. É lógico, se você tiver condições de emprestar. Agora, em relação ao empréstimo, primeira coisa, a Bíblia condena a gente emprestar com usura. O que é usura? Cobrando juros exorbitantes das pessoas e tudo mais. A Bíblia condena isso. E outra coisa, você vai emprestar se aquele dinheiro, se a pessoa não te pagar, não fizer falta. Porque se você emprestar e aquele dinheiro vai fazer falta e você ter que ficar cobrando aquela pessoa ao ponto de criar inimizades, é melhor não emprestar. Pode falar, Alan. Sim, é um ditado, realmente, é melhor ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva depois. É claro que em algumas situações, tem gente que você sabe que ela está pedindo emprestado para gastos desnecessários. Aqui não está falando de você emprestar dinheiro para a pessoa, para ela empreender alguma coisa, não é isso. É necessidade, a pessoa está necessitada, Deus tem compromisso com as necessidades das pessoas, e Jesus Cristo aqui, no capítulo 6, inclusive, ele é muito claro que nós não devemos ficar ansiosos pela nossa vida, o que comer, o que vestir, e etc., porque Deus vai suprir as nossas necessidades, né? Que não ficar preocupado pelo dia de amanhã, porque Deus vai suprir. Agora, essa questão de você ver uma pessoa passando uma necessidade, está passando fome, etc., tal, e a gente não estender a mão, é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso, porque Deus nos chamou para ser generosos, ter a liberalidade. Graças a Deus, a gente vê aqui na igreja, as pessoas têm sido muito liberais. A gente faz uma convocação para a Missão Vida, as pessoas vêm, ajudam, etc. A gente faz uma convocação de alimentos, igual nós estamos fazendo agora, para as pessoas trazerem. Gente, quanta gente está sendo beneficiada, quantos rostos, né, a gente vê sorrindo, quantas instituições que a gente chega com alimento lá, né, para entregar o alimento, as notícias são, olha, eles ficaram tão felizes, fala, chegou na hora certa. Por quê? A gente precisa ter isso como cristão. A alma generosa prosperará. Isso vai trazer prosperidade para o povo de Deus. Nós vamos prosperar. Por quê? Porque estamos sendo generosos, estendendo a mão naquilo que realmente é importante a gente estender, né? Então a gente tem que ter esse coração aí. Agora, para a gente estar terminando, e nosso tempo já está terminando aqui, algumas coisas que são importantes para a gente administrar os bens com sabedoria, né? Algumas coisas importantes eu gostaria que você pudesse estar tomando nota na sua cabeça sobre isso. Crie o hábito de anotar todos os seus gastos. Crie o hábito. Você vai ver o seguinte, quando você cria esse hábito,
tanto de supérfluo que você compra e o quanto você poderia economizar em algumas coisas. Não para ser avarento, para guardar, só para guardar, não, para guardar para o dia mau, para comprar alguma coisa no futuro, para, possuir alguma coisa. Pague em primeiro lugar as contas fixas, como dízimo, aluguel, luz, água, gás, aquilo que é necessário. Supermercado, não vá no supermercado com a barriga cheia, com a barriga vazia, vá com o supermercado com uma barriga cheia, para você não comprar supérfluo de forma nenhuma. Nunca compre por impulso, por estar barato. A regra tem que ser, tudo que você não precisa é caro. Você não precisa, a pessoa pode falar, não, mas está tão barato. Mas eu não preciso, então está caro. Eu não preciso disso, então está caro. Então a gente tem que ter essa regra na cabeça. Mantenha papel e caneta na cozinha para anotar, o que você está precisando, para quando for no supermercado, você não ficar perdido e comprando desnecessário, de forma nenhuma. Não compre coisas que você, isso aí para as donas de casa, principalmente, não compre coisas que você pode fazer em casa, como bolos, pastas, molhos. Além de mais caros, os que a gente faz em casa são mais saudáveis. Dá trabalho? Dá, mas é mais saudável e vai ficar muito mais barato. Então tem coisas que a gente pode estar fazendo, que são importantes. Procure comprar, principalmente produtos de primeira necessidade, sempre à vista. Não compre no crediário. Coisa terrível é você pagar uma comida que você já comeu há muito tempo. Agora que eu estou pagando. No supermercado, vai no restaurante, coisas assim a gente tem que procurar pagar à vista, Em vez de comprar prestação, junte o dinheiro e compre à vista. Vai fazer uma diferença enorme. Experimente fazer as contas de uma geladeira que você comprou lá no Ponto Frio, em 24 meses, você vai ver que você pagou 2 geladeiras. Se você tivesse a paciência de comprar, juntar o dinheiro, aquilo que você está pagando de prestação, em 1 ano você ia comprar. À vista. E não ia ficar devendo. Você compra 2. É a grande realidade. Não tenha vergonha de pedir desconto. Tem gente que tem vergonha de pedir desconto. Não tem vergonha, não. Você está apertado, principalmente, está em dificuldade, peça o desconto. Não dá para dar um desconto, não. À vista, quanto que eu posso pagar? A gente tem que ter isso, na cabeça da gente. E para nós terminarmos, a gente tem que entender o seguinte: nós somos o que de Deus aqui? O nosso dinheiro nos pertence? Não, nós somos mordomos. Quem que é dono do ouro e da prata? Meu é o ouro e a prata, lá em Ageu 2:8. Deus. Quem é que criou os céus e a terra? Todo o universo pertence a Ele. Deus. Deus. Então nós somos mordomos de Deus. E como você está tomando conta do dinheiro que Deus te deu para tomar conta? Você está sendo generoso? Você está dando seu dízimo e sua oferta? Porque é de Deus, toda de Deus. E Ele só quer que você dê o seu dízimo e sua oferta. Deus só quer que você seja generoso. Deus só quer que você não faça, envergonhe o nome dEle fazendo dívidas. Que você não seja escravo das dívidas. Deus só quer que você tenha tudo planejado, que você seja uma pessoa de bom senso, inteligente, que gaste o dinheiro que Deus está dando para você tomar conta, dentro do perfil normal. Anotando, não gastando desnecessário, posso economizar nisso, posso economizar naquilo. E
certamente nós vamos ter uma vida financeira abençoada e segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Esse assunto é extremamente importante na nossa vida. Por quê? Nós podemos entrar em depressão por questões financeiras, nós podemos trazer atritos na nossa casa, nós podemos envergonhar o nome de Jesus, nós estamos perdendo tanta bênção de Deus, porque nós não estamos sendo fiéis às vezes, e nós precisamos parar e pensar, e pedir a Deus: Deus, me livre das minhas dívidas, me ensina a ser o mordomo correto, daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, me dá graça, me dá criatividade, me prospera nessa terra, como a tua palavra me diz, me ensina a gastar da forma certa, e certamente Deus vai nos abençoar no nome de Jesus. Tema extremamente importante, e que a gente tem visto muitas pessoas passar por dificuldades, e que você possa tomar posse em nome de Jesus. Pai, louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa, de poder, ó Pai, louvar o teu nome, de poder aprender da tua palavra. E agora, Senhor, abençoa a vida financeira do teu povo, ó Deus, que os ensinamentos que são básicos para nós sermos felizes estão na tua palavra. O Senhor tem tudo na tua palavra. O Senhor nos ensina sobre relacionamento, o Senhor nos ensina, ó Pai, sobre nós termos uma vida correta nessa terra. O Senhor nos ensina como fugir do pecado, o Senhor nos ensina, ó Pai, sobre as finanças, e nós nos alegramos de ter tudo isso na tua palavra, esse manual tão rico, tão proveitoso, e que nos dá direção nessa vida. Dá direção ao teu povo, ó Pai. O teu povo possa esse ano, Senhor, fugir das dívidas e entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem tão importante, Senhor, que são princípios de educação financeira, e que a tua palavra nos ensina. Ensina-nos, ó Pai, a medir primeiro se nós podemos construir aquela torre antes de construir, ó Pai. Portanto, em nome de Jesus, dai-nos sabedoria, bom senso, Senhor, e que o teu nome seja engrandecido nas nossas finanças, em nome de Jesus, amém.